Começamos mais uma aula poderosa e hoje nós vamos falar sobre a fé que está colocada nas vendas. Já está aparecendo para você aí o mapa mental da nossa aula de hoje e nós vamos conversar sobre esse tema que muitas vezes ele é tabu para algumas pessoas, né? Ele acaba sendo algo que as pessoas separam, tá? Elas separam a fé das ações, elas separam a fé das suas vendas. E isso é muito errado, tá? Mas antes da gente ir para a nossa aula de fato, tenho alguns avisos iniciais para te fazer. Nós teremos 30 minutinhos de aula e o restante é para tirar dúvida. Isso é um benefício, um privilégio de quem está aqui comigo ao vivo todas as semanas. É um presente que eu dou para vocês, certo? O que que nós vamos aprender hoje? Nós vamos Nessa aula em especial do Novembro de Diamante, nós vamos aprender que quando a fé e as vendas caminham juntos numa rotina de vendas mesmo, é sucesso absoluto, né? Vamos aprender sobre a fé que estrutura o teu CPF e a estratégia que fortalece o teu CNPJ. O meu lema, você conhece, CPF fraco não constitui CNPJ de sucesso. Por quê? Porque vender não é apenas técnica. Vender é emocional, é espiritual, é estratégico. Acima disso, é espiritual. Porque quando a gente para olhar para a história de Jesus, quem era Jesus, as suas falas, as suas ações, a gente percebe um vendedor nato que vendia suas ideias, vendia tudo que ele podia fazer, vendeu o reino de Deus para nós há muito tempo. E quando eu falo vendeu, não é de forma pejorativa, é de forma suave, é de forma leve, é de forma palpável, de forma real. Então, que nós possamos começar a entender isso, para entender que vendas, sim, é bíblica. Mas quem sou eu para falar sobre isso aqui nessa tarde? Eu sou Camila Silva e há de mais de 23 anos nessa jornada de vendas eu aprendi que nenhum método isolado funciona. A, 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 o propósito, o resultado, o alinhamento, a estratégia real que vai funcionar é quando a gente alinha a fé, o propósito e a estratégia. E é isso que eu quero entregar para você, um caminho que em 40 dias, assim como Jesus ficou 40 dias no deserto, que nós possamos transformar. Jesus foi disciplinado, foi ensinado, foi transformado, foi cheio espiritualmente nesses 40 dias no deserto. Então, esse é o propósito, que você entenda que em 40 dias você consiga, provavelmente até antes, mas que nesses 40 dias você prepare o seu CPF e o seu CNPJ para o sucesso. Mas já vamos começar essa aula entendendo. Não tem como eu alinhar nada se eu não sei, se eu não tenho visão daquilo que eu estou passando, daquilo que eu estou enfrentando, o que está acontecendo na minha vida nesse momento, o que que eu estou passando, né? De repente você pensa assim. Ah, eu não estou enfrentando nada, Camila. Eu estou vendendo, tá tudo certo, tá acontecendo. Tem um pouquinho, um pouquinho. Mas você não rompeu a barreira de ter uma rotina que te traz uma previsibilidade. Você não rompeu a barreira de fazer um pós-venda. Você, de repente, não rompeu a barreira de fidelizar cliente. E isso, com certeza, em algum momento nessa linha tênue da estratégia da venda, você está errando em algum ponto. Então, é isso que nós vamos ver agora, nesse momento. Eu não consigo consertar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não vejo. Provavelmente você posta, não vende. Já desistiu de tentar vender pela rede social porque você está postando, não vende, ninguém engana, né? Você tenta, você sempre tenta, está tentando, está fazendo, está executando, mas você se sente sozinho nesse caminho. Você não tem um apoio, você não tem alguém que te estende a mão, alguém que observe o que está sendo feito, alguém que te dê um caminho que você possa seguir para ter sucesso, para ter esse resultado, né? Você às vezes tem até vontade de desistir, de verdade, porque a tua fé, porque o que você faz, o que você acredita está abalado. Você já não se sente mais com aquele ânimo, aquela disposição que você tinha antes, né? De vender, de fazer, de comunicar, de ir atrás e tal. Você, né? Você se esforça, você tem planejamentos, você tem agenda, cronogramas, mas você mesmo assim se sente desorganizada, se sente perdida, não sabe por onde começar para que a sua vida se alinhe com o seu CNPJ. E isso é muito sério, isso é muito desafiador, e isso em 40 dias você consegue arrumar de uma maneira que nunca mais, eu te garanto, nunca mais você volta a ser
a mesma, né? E o problema maior de todos, que eu tenho certeza que você está enfrentando, que eu já enfrentei. Sim, eu já enfrentei no meu começo no digital, lá em 2018, eu enfrentei isso. Que é o quê? Você sabe que é bom pra caramba no que você faz. Você tem um potencial gigante, você tem muitos, mas muitos resultados, mas você não tem a direção. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, ou se você vê uma informaçãozinha ali, outra informação aqui, outra ali pipocando, e você tenta fazer e não dá o resultado que você espera. Às vezes, o teu CPF é o que está fraco, é o que está precisando ser fortalecido. E aí, teu CNPJ também está bagunçado. Um é consequência do outro, um é reflexo do outro. Quando um cai, o outro desmorona junto. Mas quando os dois se alinham e se levantam, a tua vida muda. E é isso que eu quero falar sobre hoje. Eu não quero falar só sobre, eu não quero só saber ser alguém que vai te ensinar, vai te ajudar a vender mais. Não, eu quero que a sua vida mude. Assim como a minha vida tem mudado, quando eu alinho a minha fé, a minha vida, ao meu trabalho, as coisas mudam. E é sobre isso, sobre mudar a vida, sobre eu te estender a mão, estar aqui contigo para que a tua vida mude. Então, a tua vida mudando, é óbvio que a tua empresa, o teu trabalho, as tuas vendas mudam. É esse o caminho, não tem outro caminho. E aí, quando nós vemos essa virada de chave, quando que eu tenho essa virada de chave, Camila, como é que eu faço? É quando eu entendo que o CPF, eu, Camila, é a minha identidade, a minha fé, a minha confiança, é o meu emocional. E o meu CNPJ é a minha rotina, é a minha organização, é a minha ação, é as minhas vendas. Então, ou seja, um vai buscando o outro, um vai sendo reflexo do outro. Quando eu alinho a minha identidade, quando eu estou bem, quando eu estou feliz comigo mesma, a minha fé, ela é melhorada. Quando eu busco a fé nesse meio tempo também, a minha confiança aumenta. Quando a minha confiança aumenta, o meu emocional fica tranquilo, fica alinhado, fica bacana. Quando eu tenho uma rotina na minha vida pessoal, ela reflete no trabalho, porque eu também crio uma rotina de trabalho, e aí então tudo fica mais organizado. Eu consigo fazer ações de vendas que eu já ensinei em outras aulas e vou continuar ensinando para você. E aí então essas ações em organização, tudo alinhadinho, começa e volta a gerar vendas, a fidelizar cliente. É muito, muito importante. Se você ora, mas não se organiza, você não vende. Se você se organiza, mas você está esgotado, você não vende. Mas quando você cuida do seu CPF e do CNPJ ao mesmo tempo, você vende com leveza. Isso é tão simples que as pessoas não falam, as pessoas não ensinam. Os gurus, outras pessoas por aí, ensinam milhões de estratégias, milhões de coisas e nunca levam você em consideração. Eu quero te dizer e te mostrar que eu sou diferente. Eu tenho ido na contramão disso. Não para rebatê-los, mas porque eu entendi que é isso que nós precisamos. Alinhar quem nós somos com a nossa empresa, com aquilo que nós ofertamos, nós vendemos. Ai, Camila, mas me falaram que tem que separar. Problema de quem falou. Eu nunca consegui, não vou conseguir, não vai ser agora que eu vou conseguir. Então, eu tenho estratégias, eu tenho métodos e eu consigo os dois juntos estarem funcionando. Se um não está funcionando, o outro, consequentemente, não funciona. Entendendo que eu estou falando CPF e CNPJ. Eu, Camila, e o meu trabalho, o meu ateliê, as minhas vendas, as minhas alunas, as minhas consultorias, tá? Para te poder se encontrar e entender. Sempre quando eu falar um ou outro, CPF é eu e você, quanto lá temos no RG, e o CNPJ é quanto a nossa empresa. É o ateliê da fulana, é vendas da ciclana, é a loja da fulana, certo? A aula de hoje está mais curtinha do que o comum, mas você vai sair daqui com a cabeça explodindo, eu tenho certeza. Os três pilares desse 40 dias. Sim, temos três pilares nesses 40 dias que vão. Lembra que nós falamos antes? Tem que ter organização. Se não tiver organização, não tem como, não flui, não funciona, né? Então, o primeiro pilar é fortalecer você. É a tua parte espiritual e o teu emocional alinhados juntos para te fortalecer, para você reagir, para você estar bem, para você ter coragem, para você ter ânimo, para você ter alegria de vida e principalmente sentir o Senhor
te conduzindo nessa jornada. Ele tem ritual diário de fé, ele precisa ter reflexão, precisa ter propósito. Você precisa reorganizar as suas emoções antes de organizar o negócio. Tem que alinhar a sua intenção, porque onde você coloca energia e você age, é que tem o resultado. E entender que a fé não é algo emotivo, não é algo que não é palpável, é a base do teu negócio, a tua vida, é a tua fé, é a tua vida com Deus, é o que você carrega. Não existe estratégia que funciona num CPF quebrado. Para olhar agora, vamos voltar aí ao passado para pensar a tua vida. A época que você mais vendeu, que foi um sucesso na tua vida, como é que estava o teu emocional? Como é que estava? Vou até tomar um gole de água enquanto você se recorda aí na sua memória. Eu tenho certeza que estava ótimo, estava 100%. Então, é muito isso. Eu coloquei até aqui, frase para impacto, é para você pensar. Não existe estratégia que funciona num CPF quebrado. O segundo pilar é o alinhamento do teu CNPJ, da tua empresa, né? A parte que você vai praticar, mas a estratégia que tem que se alinhar. Um planejamento que seja simples e leve. E lembra que tem que alinhar o CPF com o CNPJ. Uma rotina curta mas muito, muito poderosa e eficaz de três blocos: comunicação, conexão, conversão. Tarefas práticas que geram o resultado rápido, ou seja, você comunica, você vai alinhar qual tipo de comunicação que você vai usar com os seus clientes ou futuros clientes: Instagram, WhatsApp, Facebook, anúncios, você precisa definir. No meu caso, eu sou especialista em vendas pelo WhatsApp, então eu utilizo o WhatsApp, eu invisto no WhatsApp. A conexão é o quê? Eu curto postagem das minhas clientes e de quem está nos meus contatos, que aparece para mim, né? Que tem meu número salvo. Eu respondo status delas, eu mando mensagens, às vezes, que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas uma mensagem de ânimo, de alegria, de empoderamento que eu recebi. Eu encaminho para elas. Isso eu faço no WhatsApp e no Instagram, muito mais no WhatsApp do que no Instagram, tá? Sendo bem sincero. E a conversão é o quê? É você ter ali alinhado essa rotina que vai permitir que em momentos e algumas pessoas você vai fazer a sua oferta e fazer a sua venda. Mas não tem como você querer pular etapas. São três etapas que, seguidas corretamente, com você bem, você animada, você feliz, você entendendo que tem um processo até chegar ao resultado, que não é um estalar de dedo e nem da noite para o dia, como muitos dizem, que eu tenho pavor dessas promessas, me arrepiam, me dá nojo, mesmo de verdade, isso, porque são promessas que não tem como ser cumprida, não é da noite para o dia. Tudo que tem uma base, tudo que tem um futuro, uma empresa, ela tem um processo, tem um tempo para ser cumprido. Então você precisa ter essas etapas: comunicação, conexão e conversão. Deus abençoa a ação, não a ansiedade. Então, tu precisa ter foco e entender que tu tem um tempo para que as coisas aconteçam. Precisa fazer, precisa plantar. O pilar número 3, que é o ciclo dos 40 dias, né? Nesses 40 dias, equilibrar e ter constância. Camila, 40 dias, meu Deus, eu não aguento nem 3 dias. Justamente é isso que Deus quer trabalhar com você. A sua constância e te equilibrar. Qualquer pessoa que consegue passar 40 dias cuidando de si próprio e do seu negócio, ela consegue e deve ter resultados. Por que que eu falo isso? Porque quando nós olhamos, lembra que eu falei no começo que é inspirado no jejum que Jesus fez antes do seu ministério? Quando você olha para ele, em algum momento você vê escrito falando que Jesus desistiu, que Jesus não queria, que Jesus não aprendeu nada, que foi em vão, que ele fez jejum por fazer, que ele só passou fome? Não. Pelo contrário, você percebe que no final dos 40 dias, quando o diabo vai tentá-lo, ele responde com a palavra de Deus, ele está alimentado com a palavra de Deus, ele tem força espiritual para rebater. Tudo que nós sentimos, nós somos corpo, mente e espírito. Então, nós temos que alinhar esses três para daí então ter o foco. Por isso que sim, são três pilares: corpo, mente e espírito. São trabalhados juntos para daí então conseguir resultados. Você planta, você espera, depois você colhe. Você não planta tomate hoje e come tomate amanhã. Não, tem um tempo, tem safra, tem estação, tem chuva,
tem que proteger de pragas, tem que tirar insetos, tem que proteger de animais, tem uma série de coisas que tu precisa fazer. Mas o meu objetivo aqui com isso é simplificar esse caminho para você. O terceiro pilar, então, o ciclo de 40 dias que vai equilibrar e te dar constância. Você, você de manhã cuida do seu espiritual de você, faz uma estratégia tática. Você tem os dias de propósito, você cumpre metas realistas e as vendas fluem. Você faz pequenas tarefas diárias e acumulam grandes resultados. Então, seja todo dia um pouquinho. Precisa ter o constância e o equilíbrio. Todo dia alguma tarefa. Todo dia alguma tarefa. É isso que eu faço no propósito de 40 dias, que é direto no WhatsApp, eu e você, e mais um grupo de pessoas seletos, pouquíssimas pessoas, para justamente alinhado isso. Vai a tarefa, vai ali. Você tem espaço para falar, para dar o seu depoimento, para mandar a sua dúvida, separado, organizado para manter o equilíbrio e a constância. Tem clareza e constância, tu tem a venda consistente. Isso é que eu tô falando desde o início. Quando você tá tudo claro, tudo alinhado, tudo bacana, tudo certo, você mantém a constância, o resultado são vendas constantes. Isso é fato. Eu pratico isso na minha vida. A transformação acontece quando você junta aquilo que sente com aquilo que faz. Não adianta você ser a pessoa mais altruísta do mundo, mas você não souber negociar, você não ter ações que negociam, que ofertam teu produto ou serviço que te ajudam a vender mais para você poder então recuperar e então auxiliar, aumentar e melhorar a sua vida. Porque se você está faturando, você está vendendo, o seu CPF, você fica mais fraco. Um equilibra o outro, lembra-se bem. Mas não adianta nada, você está vendendo um monte, você está depressivo, você tá mal, você vai gastar tudo em remédio, psicólogo, psiquiatra. Então, entende como é um alinhamento e precisa ir para os dois. Você precisa ter fé, você precisa ter fé para poder executar a fé, para poder trabalhar a fé e ter os resultados no teu interior. E você precisa ter fé de que sim, você está fazendo essas ações e vai ter os resultados. Vamos para a parte que vocês mais gostam, que é o exercício prático da aula. O que que será? Vamos então praticar. Já pega papel e caneta. Eu vou te dar um tempinho para pegar papel e caneta e eu vou tomar uma água. Quem já está acostumado com as minhas aulas sabe que eu tomo muita água, então eu dou umas pausas assim para eu tomar uma água e para que você pegue seu papel e sua caneta, para que você fique mais à vontade. Então, já aproveita. Pegou o teu papel e a caneta, ou o bloco de nota do celular, mas eu sinceramente prefiro papel e caneta, tá? Vamos lá, então. Você vai primeiro, escreve aí, número um, escreva o que hoje enfraquece o teu CPF. O que te enfraquece? O que te deixa mal? É medo de não dar certo? É você se compara com outras pessoas que já têm sucesso? Você não tem certeza se aquilo vai dar certo, se é para você fazer, se não é para fazer, qual caminho você deve tomar profissionalmente? Escreve, escreve tudo, tudo que você sente que te deixa mal, que te deixa para baixo, que te tira de fazer as coisas. Às vezes é sono demais, é cansaço, falta de vitamina, o financeiro que tá ruim. Escreve, pode escrever. Eu, por exemplo, não tomei café ainda hoje, ó. Isso aí me deixa fraca mesmo, porque eu fico com sono. Brincadeiras à parte, enquanto você escreve, é muito sério quando a gente para pensar isso. Porque eu já passei muito por isso, por medo, comparação, insegurança, aquele sentimento de impossibilidade. E é muito desafiador sozinha conseguir reverter. Então, por isso eu criei, né, esses 40 dias. Né? Eu creio que foi Deus que me deu de presente para ajudar mulheres. Mulheres que se sentem sozinhas, abandonadas, para conseguir se fortalecer. E com isso trazer o sustento, né? Auxiliar no sustento ou trazer o sustento, porque eu conheço muitas mães que são mães solos, então precisa trazer o sustento, né? E às vezes o CLT não dá tempo de você ficar com os filhos, com a família. Então ela quer arriscar, ela quer aumentar a renda nessa segunda renda hoje para poder sair do CLT e tá super bem, tá super válido. Então a minha missão é essa, para que você se fortaleça. Escreveu? Segundo, você vai escrever o que fortalece, o que enfraquece, desculpa.
o seu CNPJ, que é a tua empresa. O quê? Falta de rotina, a desorganização, as estratégias que você já tentou um monte e não consegue seguir uma só, a falta de clientes, a falta de um espaço maior, a falta de direção, a falta de apoio, a falta de se sentir mesmo empresária, dizer, não, eu só vendo artesanato, né? Escreve tudo isso que está enfraquecendo, que está te deixando mal para baixo quando você pensa em questão com relação ao teu trabalho. Eu também tive muitas questões que enfraqueciam meu CNPJ, mas eu comecei a fazer esses exercícios, né, de olhar. Eu tenho até aqui atrás do computador, eu tenho um quadro. De uma parte eu tenho sonhos e metas, que elas se misturam em trabalho e vida pessoal. E do outro lado, um espaço que eu deixei para criar movimentos comigo mesmo. 21 dias de movimento, 21 dias postando, 21 dias fazendo reels, 21 dias abordando cliente, enfim, um espaço para justamente eu me movimentar quanto eu para alinhar o meu CNPJ com o CPF. Por quê? Porque quando eu coloco ao lado dos meus sonhos, das minhas metas, esse movimento, eu tô sempre vendo, eu tô sempre olhando, e aí então tô me permitindo ir atrás daquilo que eu sonho, né? E isso é muito poderoso. Bom, escreveu? Agora você vai escrever o que que você quer mudar esses dois itens que você escreveu. O que que você quer mudar nos próximos 40 dias? Lembrando bem, você não precisa mudar sua vida toda. Precisa mudar a forma como você vai passar os seus próximos 40 dias. E por que também 40 dias? Nós já estamos aí chegando mais um ano que está se acabando. Então você tem esses dias para poder transformar na sua vida, sua empresa e começar o próximo ano aí a 1.000 por hora, bem bacana. Vamos lá, escreva aí o que que você quer mudar dessas dois itens anteriores que você escreveu nos próximos 40 dias. Supondo a situação, tá? Você tem 40 dias. É só 40 dias que tu tem para mudar tudo isso. E aí, depois dos 40 dias, se você não mudar nada, você vai morrer. O que que você vai fazer nesses 40 dias? O que que você gostaria de mudar nesses 40 dias? Essa resposta pode mudar muita coisa em você, muita coisa na sua vida, porque você começa a abrir os olhos para aquilo que precisa ser mudado a partir de agora. E eu tô aqui contigo para te ajudar nessa jornada. E escreveu? Eu quero contar para você uma história da Eva Cristina, quando ela decidiu passar por esse processo, se colocar nos 40 dias e ir aplicando as estratégias tanto para o CPF quanto o CNPJ, ela começou a ver a vida andar. Ela voltou a acreditar em Deus, ela voltou a agir, ela voltou a cuidar da sua casa. Olha só para ver como que é forte, né? Nem a casa dela não estava cuidando mais, não limpava mais a casa, não arrumava a cama. E aí, então ela voltou a fazer isso. Às vezes, quando lavava uma roupa, deixava empilhada para guardar. Uma situação bem complicada. E aí, então, ela começou a ver a vida movimentar, agir e, consequência, as vendas começaram a acontecer, porque ela decidiu. E você pode ser a próxima Eva Cristina que vai ter esse auxílio de uma forma rápida, de uma forma aí que vai te deixar melhor, mais feliz. E como? Você está aqui comigo nessa aula, eu tenho uma oportunidade exclusiva para você, né? Foi por isso que eu vou abrir a porta somente hoje nesse combo completíssimo do Novembro Diamante. O combo CPF Forte, mais lapidando as vendas. É um combo de 40 dias de equilíbrio e estratégia para transformar o seu CPF e o seu CNPJ ao mesmo tempo. É isso aí, é como exclusivo. Eu nunca vendi, provavelmente não vou vender mais ele, tá? Só para saber o que que você vai receber nesse combo aqui. Você vai fortalecer seu CPF, você vai ter uma rotina espiritual que vai te fortalecer, que eu vou mandar direto no teu WhatsApp. Você vai ter exercícios de cura emocional, com curadoria de terapeutas formados, tá? Porque eu não sou terapeuta nem psicóloga, então essas pessoas vai ter esses exercícios. Vai ter uma devolução do propósito. Você vai começar a voltar a enxergar o seu propósito. Se você ainda não tem ele claro, você vai ter essa clareza. Você vai ter aula prática para aplicar a sua fé aí
no seu trabalho. Você vai ter acesso também ao Lapidando as Vendas, que é o meu desafio assim mais rápido e que dá resultado mais rápido, que vai ter estratégia leve de venda, tem tarefa prática, tem passos para destravar o resultado e um método muito simples para vender pelo WhatsApp. E é claro que tu vai ter bônus, você vai ter acesso ao grupos Vendas Sempre e acesso ao Levante, Planeja e Venda, que também é outro desafio, aí é de forma escrita e diferente do Lapidando as Vendas, tá? São dois desafios diferentes. Você vai ter acesso e mais um presente surpresa que eu vou contar que vai ser só para as primeiras 5 inscritas, tá? Eu tenho 13 vagas, porque é o que eu consigo acompanhar com vocês. Vai ser um grupo de 13 pessoas e as 5 primeiras vão ganhar esse presente surpresa. Mas calma aí que não acabou. Qual é o preço desse combo, Camila? Meu Deus, é muita coisa. Custaria, vai, uns 257 que estaria barato, vamos combinar, né? Ter um acompanhamento direto no WhatsApp, ter desafio que você já vai praticando e vendendo, e ter a oportunidade de crescer como pessoa e na vida espiritual, valeria muito mais que 257, mas vai estar R$ 57 só com tudo incluso. É uma oferta de Black, que vai estar no grupo exclusivo, tá? E ele vai ser válido enquanto tiver vaga, simples assim sem conversinha, sem, eu vou comprar a hora que eu quiser, não. Atingir os 3, pode ser que daqui a 10 minutos, quando acabar essa aula, já atinja e feche as vendas, porque eu não vou colocar muita gente dentro desse desafio, dentro desses 40 dias, porque realmente eu quero acompanhar de perto. Eu quero poder chamar vocês no privado e conversar. Mais do que 13 pessoas é impossível, é humanamente impossível para mim. Então, para você ter 40 dias de transformação, assim como a Eva Cristina que eu contei antes, equilibrar seu CPF, ter seu CNPJ vendendo e, acima de tudo, leve, tranquilo. É só você clicar no link e vir. É a sua chance, é a sua virada. Esse link, onde é que eu encontro? Se não tiver abaixo dessa aula, está no grupo exclusivo. Então, por isso que sempre é bom ficar no grupo, porque tem oportunidade exclusiva. Certo? Já estamos encaminhando para o final, olha lá, como eu falei, ainda estou 2 minutos adiantada, né? 30 minutinhos de aula para você já ir executando. Quando fé e estratégia caminham juntas, nada seguro que Deus tem para você. Que essa aula tenha sido a semente e que o combo seja uma nova fase da sua vida. Eu coloquei essas palavras realmente para que você sinta o sentimento com o que eu tenho feito aqui as aulas, com o que eu tenho preparado esses materiais e, inclusive, os cursos, bônus, e-books, as consultorias que eu tenho feito. Esse é o propósito, para que você caminhe a fé e as estratégias juntas, porque aí ninguém vai segurar o que Deus tem para você. E lembrando que toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, nós temos aula. E o link vai no grupo exclusivo, que foi aonde você teve acesso a essa aula, provavelmente. Se você está tendo acesso à aula gravada, então sinta-se abençoado e nos acompanhe, comenta aqui na aula grupo e a gente te fala como que você pode ter acesso caso não tenha o link embaixo dessa aula. Até a próxima aula.